Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e hoje é dia de finalmente, gente, demorou muito tempo, mas chegou a hora de falar abertamente num guia completo, do início ao fim. Você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre esse tema, sabendo como ler, qual tipo de coisinhas que você vai fazer na sua vida depois desse vídeo. Sim, gente, então assista até o final, que hoje é dia de falar de romantasias, esse novo nome que tem bombado no mundo todo, em todos os lugares possíveis onde o ambiente se abre à literatura. Então, obviamente, eu precisava produzir esse vídeo. Eu vi estudando os acontecimentos nos últimos meses, estava sempre segurando esse vídeo até me sentir pronta para compartilhar tudo isso com vocês. É importante entender aqui que eu não falo só no lugar aqui como leitora ou até mesmo como escritora, mas também uma profissional do mercado do livro há mais de 8 anos e, obviamente, como estudante de escrita criativa avançada há alguns anos também, mais especificamente agora que eu tenho me especializado bastante em drama, em enredo moderno, esse tipo de coisa. Então acho que me sinto um pouquinho pronta para falar um pouquinho melhor sobre esse subgênero para vocês. Estudar gêneros literários é muito chato, porque na verdade, gente, é tudo muito parecido, só que traz experiências muito diferentes. Falar de gênero acerca da literatura realmente é muito enriquecedor e até para quem quer ler melhor. É óbvio que no decorrer de todo o vídeo eu vou indicar muita coisa pra vocês, então fiquem aí com o print, o dedo do print pronto, ou a sua listinha de livros do lado, porque as indicações vão ser maravilhosas. Eu li mais romantasias esse mês, estou na minha terceira e eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. Mas claro, antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. É só clicar no sininho também pra ativar as notificações pra você sempre receber quando sai vídeo. A gente nunca sabe quando sai vídeo. Eu tento produzir 4 vídeos no mês, então a nossa correria aí é grande, mas conto com a presença de todos em todos os vídeos que tiverem por aqui, ok? Além, óbvio, de seguir o Kabuki TV em todas as redes sociais. Link da Amazon vai ficar aqui embaixo. Utilize os links do Kabuki na Amazon, gente, pra vocês ajudarem financeiramente. Tirar um pouquinho o dinheirinho do bolso do Jeff Bezos e ajudar a Kabuki aqui a produzir conteúdo literário nesse país, ok? Não é muito fácil, não. Então, bora. Antes de mais nada, eu vou tentar explicar pra vocês o que é a romantasia de fato, porque aparentemente todo mundo tá atacando esse rótulo em cima de qualquer livro que tenha romance. E isso é um pouco problemático. Você esvazia bastante o significado desse subgênero que ainda tá em construção. Ninguém realmente chegou a oficializar que romantasia atualmente é um subgênero tanto do romance ou da fantasia. Então, tudo que a gente tá falando aqui é baseado no que as pessoas estão discutindo no momento, no mercado. E trazem especulações, né? Obviamente. Mas a gente torce para que isso tudo seja mais concreto no andamento dos próximos anos. Eu acredito bastante nisso. E vou dar sinais pra vocês de que isso vai acontecer em breve. E sim, gente, a romantasia é isso mesmo. Ela liga romance e fantasia num livro só. Ele começou há muito tempo, não dá nem pra conseguir de fato começar a medir. Tem alguns títulos que bombaram mais com essa temática, mas é óbvio que, como qualquer coisa na literatura, existe um movimento que vai se construindo muito aos poucos, gente. Cada livro um dia sai com uma coisinha diferente que vai alimentando mais o público. O universo literário, como qualquer outro universo, é um nicho mercadológico. Então as coisas se comportam e acontecem aqui como qualquer mercado. Livro é produto, é objeto, custa dinheiro, custa-se para fazer, demora-se anos às vezes para produzir. Tem pessoas que vivem disso, então realmente precisa ser levado com muita responsabilidade comercial. E são exatamente essas configurações desse grande sistema que acabam moldando os movimentos literários que vão acontecer. E é óbvio que romantasia é uma grande consequência dos muitos movimentos que rolaram nos últimos anos, mais especificamente na última década, se a gente lembrar aí de uma romantasia muito famosa, Crepúsculo. Embora esse gênero, esse título, esse termo nem existisse na época, muitos livros acabaram ganhando termos muito depois de já ter sido publicados. A gente tem que lembrar que as pessoas usam tropes literárias para definir os livros da Jane Austen, por exemplo. São coisas feitas fora do tempo, mas para a geração que está consumindo agora. Então essas coisas precisam ser importantes. O grande exemplo é a J.R. Ward, muito conhecida pela série da Irmandade da Adaga Negra. Eles combinam muito romances paranormal e elementos da fantasia e da ação. Então, às vezes, quando a gente está lendo os livros da Irmandade da Adaga Negra, a gente tem a sensação de estar lendo fantasia, estar lendo romance, estar lendo um thriller, um mistério, sempre tem um mistério ali atrelado. Tem elementos, né, do thriller que carregam bastante atenção nas ações, nas dificuldades que eles precisam enfrentar. Os conflitos, muitas vezes, carregam esses traços. Então, assim, todo livro, gente, ele tá passivo de misturar vários gêneros, sabe? Não é novidade romance e fantasia
fantasia está sendo lido agora. Mas é interessante a gente começar a construir ideias e conceitos sobre isso. Tudo que ganha um nome ganha visibilidade, né? Ganha significado. Cria um marco realmente. Então é importante a gente falar abertamente de romantasia aqui. E óbvio, a Sarah J. Maas, né? Minha rainha especificamente, que ganhou muito sucesso com a série Trono de Vidro, mas que muita gente fala que é mais fantasia do que romance, enquanto a Kotá é a romantasia da Sarah. Como uma grande leitora dos livros dela, eu consigo medir, assim, como Trono de Vidro, ele é mais fantasia do que romance, ao passo que a Kotá é mais romance do que fantasia. Só que ambos precisam ser pensados com muito cuidado quando a gente fala de romantasia, até porque a discussão de romantasia, ela tá muito inflamada, então algumas pessoas falam coisas muito divergentes. Estudando bastante as escolas de literatura nos Estados Unidos, que foi onde esse termo começou a acontecer e onde ele surgiu primeiramente, e onde tem sido muito falado nas universidades, nos ambientes acadêmicos da literatura, eu cheguei num portal, num artigo, que fala o seguinte: eles trouxeram um autor, uma autora, na verdade, de romantasia, que também é acadêmica, e ela fala que na romantasia, a única diferença da romantasia para fantasia é que sem o romance a trama desmorona, ou seja, o romance precisa ser tão importante quanto a magia, e juntos eles precisam causar um efeito no enredo em que ficam completamente inseparáveis. Ou seja, se no início da história a personagem vai se apaixonar por um carinha e ela não podia fazer isso porque isso muda e complica a história do universo e da magia, então ele é um livro de romantasia, porque é o elemento romântico que vai designar e direcionar quais são as tramas, os enredos, os acontecimentos que o personagem vai enfrentar. E é óbvio, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque já vou começar com as minhas primeiras indicações. No último fim de semana, eu li um livro que é uma romantasia, mas ele só vai ser uma romantasia no finalzinho do livro, que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Maher. Eu não sei falar esse sobrenome. Ele é um verdadeiro sucesso no BookTok, foi um lançamento agora do início do ano pela editora Alt. Gente, esse livro, ele tem 400 páginas, eu li no e-book, eu nem consegui marcar ainda. Você devora esse livro, porque ele é completamente aquele livro que ele é simples na construção, sabe? O que vai acontecer aqui em Assistente do Vilão é que a nossa personagem, a Sage, ela vive num reino muito antigo. Parece um pouco assim essa idade imperial, sabe? Sabe aqueles romances de idade média que acontecem como se fosse um conto de fadas? É exatamente assim que acontece. Ela mora numa vila, e tem esse reino, tem os reis e as rainhas, e tem o vilão desse reino, né? Que comete atrocidades, que dá problema pra todo mundo ali, né? Ele vai contra a ordem, ele seria o antagonista da história. Ela acaba esbarrando com ele na floresta logo no início do livro. Aqui tem um prólogo onde ele se encontra, é muito difícil encontrá-lo, e ela encontra ele, e nesse início ele oferece um emprego pra ela. Tá precisando de um emprego, tá precisando ajudar a mãe e a irmã, tá precisando de dinheiro. Ele fala: tem um emprego pra você, e ela acaba aceitando. Isso aqui é uma comédia romântica com magia, mas ele só é romantasia porque a partir do momento que a nossa protagonista central, que é uma garota comum, simples, acaba se apaixonando por um vilão que tem poderes mágicos que não são bem explorados aqui. A magia, gente, é muito jogada de lado. É uma autora que foca muito no romance. Ela vai focar o tempo inteiro nele, ao ponto de você não saber o que o vilão vai fazer. Qual é a magia, gente? Confia. Ela também não descreve nada. Por exemplo, tem sensações, lugares que eu falei, eu preciso de informações. Pera, como é que é esse lugar? Como é que é essa floresta? Como é que é esse bosque? Pera, como é que é essa cozinha? E ela não dá informação pra gente. Se a protagonista vai, sei lá, atravessar a porta, você não tem ideia de como é aquela porta. E ela vai seguir assim pra sempre. Então segura na mão dela e confia. Eu vi umas resenhas que falaram exatamente isso. Você tem que segurar na mão do autor e confiar. Que tá na Idade Média e é isso. E é exatamente isso a sensação. Que esse é um livro onde só tem romance, não tem magia. Mas por que que ele é uma romantasia? Porque o romance aqui, o fato de que aos poucos, muito aos pouquinhos, gradativamente, ao longo dessas quase 500 páginas, vai acabar induzindo esse vilão de coração fechado, muito ranzinza, rabugento, mal-humorado, a se apaixonar por ela. Tudo isso vai ter uma consequência muito grave no final. Então, se o romance, de muitas formas, pode estar rolando o tempo todo aqui, solto, o enredo não tá te mostrando conflitos na magia, enquanto o romance acontece. Mas no final, isso vai problematizar e vai pedir que alguma coisa legal aconteça e cause muitos conflitos e coloque todo mundo em perigo.
meu amor? Então é uma romantasia. Então ele já entrega isso. A romantasia exige, aqui ele fala, né, que é um enredo de fantasia com romance central e que o romance, ele é a batida cardíaca do coração dos livros de fantasia. Ou seja, sem romance romântico, essa história não vai acontecer, mesmo que tenha 1 milhão de conspirações políticas e de magia. E aqui a gente tendo muito pouca conspiração mágica e política, foca muito mais nas aventuras e nesse romance entre esse chefe e essa assistente, ainda vai ser uma romantasia, porque o romance vai causar conflito mágico lá na frente. É óbvio que o subgênero da romantasia, vamos tratá-la aqui o tempo todo como subgênero, não vai impedir que outros subgêneros da fantasia estejam atrelados. Uma coisa nunca vai substituir a outra, da mesma forma que o leitor de romantasia não se exime do título de leitor de fantasia. Vocês já pararam para pensar na possibilidade de que muitas pessoas vão acabar falando que leitores de romantasia não leem livros de fantasia? Isso vai acabar acontecendo. Então fiquem preparados sabendo que um leitor de romantasia é, primeiramente, acima de tudo, um grande leitor de fantasia, ok? Um exemplo muito grande são os subgêneros da fantasia que são carregados dentro da romantasia. O primeiro deles é a fantasia urbana, que é a fantasia que acontece no nosso mundo, onde as regras do nosso mundo não são quebradas, elas são respeitadas, e é aqui que a magia vai acontecer. Às vezes as pessoas acabam confundindo muito com romance paranormal, ou seja, aquele romance, aquela fantasia, aquela magia que acontece no nosso mundo, só que mais silenciosamente. A gente tem aqui no paranormal o Crepúsculo, a gente tem Hush Hush, são livros onde as criaturas elas são muito mais voltadas para o paranormal, porque são sociedades muito restritas, elas não alteram as regras do mundo. Então realmente acaba sendo mais paranormal mesmo. No caso da fantasia urbana, a gente tem o caos no mundo entrando em questões aqui. O mundo pode acabar sendo invadido por demônios e os caçadores de sombras precisam salvar todo mundo, senão vai dar muito BO na sociedade. Então o que você faz? Você cria caçadores de sombras, policiais espirituais, né, paranormais, que vão impedir com que os demônios se espalhem por aí causando caos. Então isso é uma fantasia urbana. Ela acontece dentro do seu ambiente mágico, mas pode impactar o nosso mundo mesmo. Já a fantasia histórica, o maior exemplo aqui com certeza é Outlander. Outlander ele consegue trazer um misto de magia que na verdade é mais pegado pelo misticismo durante toda a história, mas que tem um grande evento de magia no início, quando a nossa personagem central viaja para o passado em 1745. A viagem no tempo por si só já configura todo o livro como universo mágico, mas ele sai da magia urbana. Ele não está acontecendo no nosso mundo. Ela viaja no tempo para um lugar e para uma realidade, uma cultura muito diferente que não vai impactar no mundo que a gente está vivendo. E já que ela, dentro da realidade dela, vai viver problemas históricos e políticos, então ele acaba se tornando uma fantasia histórica, porque o problema dele é o fato de ela estar no passado, no meio de uma guerra, e se apaixona por alguém que está vivendo constantes perigos. Então ele acaba se tornando uma fantasia histórica. E a mais atual, que eu recentemente descobri nos meus estudos e que eu fiquei muito chocada, é o elfo punk. Ele é um subgênero do punk, gente. O punk, na verdade, é um grande gênero que tem 1 milhão de subgêneros, é da ficção científica, mas o elfo punk traz magia no seu bolso. Então é quando os ambientes dos féricos, ambientes mágicos de fadas, é trazido para o mundo moderno. E aí a gente tem como primeiro exemplo o Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. É quando o mundo de féricos que ela constrói vai para uma fantasia épica, mas ela traz todas as configurações do elfo punk por conta do ambiente férico no pós-moderno. Tem umas cenas aqui extremamente cyberpunk, inclusive, mas como são feitas com férico, a gente acaba colocando o elfo punk. E claro, um dos meus mais recentes e favoritas leituras é Imperium, da Patrícia Criado, uma leitura nacional. Tava até conversando com ela numa call essa semana, onde eu falei pra ela sobre o elfo punk. A gente ficou lendo e falando sobre esse gênero juntas. É muito engraçado as nossas conversas. E é basicamente isso. Você tem ambiente, você tem problemas políticos, problemas mágicos acontecendo no mundo moderno. E o mundo moderno precisa estar envolvido nos esquemas e nas problemáticas de magia. As armas, a forma de comunicação, a cultura, o comportamento, o bar, tudo precisa estar atrelado nesse gênero, então a gente acaba trazendo o elfo punk. Agora, muitas pessoas se preocupam com o fato da romantasia ser um silenciamento, de forma que se afaste muito da fantasia clássica. Pra mim, isso é muito mais uma questão de comportamento do consumidor. Romantasia, gente, é muito mais um rótulo, né? De fato, nos livros, eles são livros de fantasia, então se você traz romantasia, é só mais um rótulo pra ele. Só que aí vem a seguinte discussão: será que realmente criar
um termo como romantasia vai impedir que o livro seja visto como fantasia? A gente vai ver isso agora. A discussão mudou um pouquinho de rumo quando o Goodreads anunciou no Goodreads Choice Awards a nova categoria, que é a romantasia. Pra quem não sabe, até uns anos atrás, as categorias de fantasia também já tinham subgêneros dentro do Goodreads Choice Awards, principalmente pelo fantasia Young Adult, que é a fantasia YA, jovem adulta. Então isso fazia com que as fantasias épicas, mais adultas, com menos romance, acabavam sozinhas, isoladas na categoria fantasy. Então ela ficava lá, todo mundo disputava o prêmio de fantasia. Quando você traz uma categoria YA, você acaba dando mais visibilidade para esse subgênero e abre espaço para uma comunicação mais certeira. Então, se você tem uma categoria de fantasia Young Adult, óbvio que todo mundo vai entender que aquela fantasia é mais jovem, mas ainda é uma fantasia, é um fantasy Young Adult. Houve muito questionamento em relação à categoria de romantasia, porque isso tirava, muitas vezes, a possibilidade de autores que escrevem romances de fantasia adultos de disputar a categoria de fantasia. Mas eu acho que em nenhum momento romantasy existe para impedir que as pessoas entendam que aquele é um livro que está ganhando o prêmio como um livro de fantasia. Na categoria em 2023, Fourth Ring ganhou a categoria de Best Romantasy, né? Foi quase 400 mil votos aí. Para quem não sabe, o Goodreads Choice Awards é uma premiação que acontece meio como se fosse uma premiação popular, né? É pelo voto popular, são com livros do mundo inteiro, mas claro, todos lançados no mercado americano, né? Você vê muito isso lá. Inclusive, a assistente do vilão perdeu apenas para Fourth Ring. Ele ficou com 33 mil votos. Realmente, Fourth Ring acabou pegando todos os votos, mas o segundo mais votado foi Assistente do Vilão. Já o terceiro mais votado foi A Serpente e as Asas Feitas da Noite, que foi minha leitura anterior, Assistente de Vilão, da Carissa Broadbent, que é uma autora também que tá bombando muito no universo da romantasy, da romantasia, né, gente? Realmente, ela tá sendo uma... Eu digo que ela e as Rebeccas, a Rebecca da Fourth Ring, do Rebecca Yarros, e a Rebecca de Divinos Rivais, que é a outra Rebecca, que eu esqueci o nome agora, são as três mais famosas, são as três autoras que mais estão bombando no momento com os seus títulos, até porque elas estão apresentando livros que estreiam séries de fantasia, né? Então, acaba que Jennifer Lametroff e outras autoras que estão lançando volumes 2, 3, 4, 5, 6, acabam perdendo um pouquinho mais de fôlego na hora das premiações. Então, de certa forma, pra mim, a minha opinião é que o romantasy, ele vai acabar trazendo mais visibilidade para esse estilo literário fantástico, sabe? Porque a gente vai conseguir poder dizer que a gente tá lendo um livro de fantasia e não só um livro de romance, sabe? Então, eu vou falar que minha opinião pessoal é que todo leitor de romantasia consegue ser um leitor de fantasia épica. Agora a questão é, será que um leitor de fantasia épica consegue ser um leitor de romantasia? Fica a questão. E é óbvio que eu tenho muitas indicações, vou separá-las por criaturas mágicas. Vou começar pelos dragões, e a minha primeira indicação vai ser Quarta Asa mesmo. Tá chegando no Brasil em março. Eu recebi uma cópia antecipada, que eu não vou ler, tá, gente? Porque tá uma marca d'água aqui em cima. Eu tenho miopia, astigmatismo e dificuldade de focar, então não vai ser possível. No PDF, no e-book, de repente seria mais fácil, mas no físico não. Eu sei que vocês acham uma reclamação boba à toa, eu sei, tudo bem. Enfim, faz parte. Mas aí Quarta Asa, que mistura dragões num universo competitivo. Competições estão bombando muito no universo de romantasia, muito mesmo. Então, Quarta Asa eu acho que deu esse grande ápice em 2023. Vai continuar acontecendo com os outros lançamentos que saíram no ano passado. Pra quem não conhece nada de Quarta Asa, tem a Violet, que é a nossa personagem. Vou olhar aqui porque eu não lembro. Que é uma jovem de 20 anos. Ela queria muito ir pra divisão dos escribas, trabalhar na biblioteca lá desse mundo. Só que a general do exército de Navarre, comandante das forças de Navarre, né? Também conhecida como a sua mãe. Que interessante. É muito durona e vai acabar levando a menina lá, gente, pro Cavaleiro dos Dragões, pra elite, né? Então ela vai ter que disputar uma competição pra conseguir ser cavaleira de um dragão. E aí, meu Deus, complicado. Dizem que é uma mistura de Hogwarts, como se Jogos Vorazes fossem Hogwarts. Então, pelo amor de Deus, eu preciso ler isso. Tô muito ansiosa, estou muito animada. E, enfim, promete ser incrível. Já tem adaptação confirmada, tem bastante romance. O romance vai ser atrelado aqui, vai causar um conflito mágico também. Então, é um romantasy mesmo. Na pegada de competições, eu vou voltar a citar A Serpente e as Asas Feitas da Noite. Basicamente, a nossa protagonista aqui é filha do rei vampiro, só que ela é humana. Ela é adotada por ele muito na infância, então ela é criada de um jeito meio vampírico mesmo. A humanidade dela acaba ficando muito assim, deixada de lado. Ela tá se preparando pro Kejari, que é uma competição que acontece a cada 100 anos, que é promovido pela própria deusa
Insaniax. Ela desce até a Terra ali pra poder premiar o vencedor no final. Só um sobrevive, gente. Todos os tributos que se oferecem. Eu vou falar tributo, mas não é esse termo que é utilizado. Mas são as pessoas que se voluntariam pros jogos, pros desafios, que na verdade é o termo de desafios, acabam sabendo que só vai sobreviver um no final. E a nossa protagonista, Oraya, vai se oferecer pro Kejari porque ela quer uma coisa muito especial da deusa, principalmente pra se tornar poderosa e forte. Gente, esse livro é cheio de reviravoltas. Eu vou falar mais futuramente nos vídeos com vocês, mas 5 estrelas e favoritado, muito perfeito. Só que Serpente Asas Feitas da Noite, muito diferente de Quarta Asa, são as criaturas mágicas que estão em foco aqui. Nem sempre as criaturas mágicas vão ser importantes num universo de fantasia, mas isso acaba acontecendo muito, né? Aqui são os dragões e em A Serpente e as Asas Feitas da Noite é vampiros. Na mesma pegada de vampiros, que é um livro que eu tô começando hoje, então não tenho muita opinião pra dar, é Noiva, da Ellie Hazelwood. Esse aqui é um verdadeiro exemplo, gente, de como o romantasia tá muito forte, né? Porque a gente tem aqui uma autora de comédias românticas completamente bem-sucedida nesse gênero, que resolve finalmente ingressar num ambiente fantástico, né? No cenário da romantasia. Eu li o primeiro capítulo, para dizer que eu não li nada, e logo no primeiro capítulo, embora eu não tenha lido nada de Ellie Hazelwood até o momento, você consegue entender ali que ela é uma autora de comédia romântica. Ela tá escrevendo isso aqui de um jeito meio com um tom de humor bem jogado mesmo. Ela fala de sangue como se fosse geleia. Então, assim, é meio engraçado. Então, de muitas formas, ele vai ter aquela comédia, aquela tensão e aquela leveza também do humor mesmo. Mas não deixa de ser sombrio, não deixa de ter aqueles momentos interessantes onde as coisas vão complicar, por conta do romance. Nesse livro aqui, a nossa protagonista vai precisar se casar com um lobo. Ela é uma vampira, vai se casar com o Licano, acho que é esse o nome. Eles precisam se casar, porque nesse universo, as criaturas, elas firmam acordo de paz, e aí tem essa manutenção, e aí ela vai se casar por conveniência, um casamento de conveniência, né? Só que ela precisa muito ir pro território dos Licanos, que ela tem um objetivo muito secreto, então até agora eu ainda não sei o que é, e também não sei o que vai acontecer, só sei que esse casamento vai acontecer e a história vai se desenrolar melhor lá dentro. Muito ansiosa pra continuar, sabe por quê? Parece muito bom. Parece muito bom. É isso, gente. Sobre lobos, aí eu também posso trazer o próprio, mais um exemplo aqui muito legal. Mas eu leio muito pouco sobre lobos, mas tem os lobos de Mercy Falls, né, que eu amo demais. Eu li o primeiro livro, Calafrio, e eu acho que realmente é maravilhoso. E sim, é uma romantasia. Hoje a gente consegue interpretar alguns títulos mais antigos que focam. E ele é paranormal de muitas formas, sim, mas ele é uma romantasia porque o conflito amoroso, o fato de ela se apaixonar por um lobo, vai causar muito problema, gente. Muito problema. Então, realmente é uma romantasia muito boa pra quem gosta de lobos e perdeu, de repente, o hype, mas quer, gente, se enredar numa trama com lobos, é maravilhoso, sério, eu indico horrores. Anjos tem vários, né, nem trouxe muitos, que todo mundo sabe, Cidade da Lua Crescente, é de anjos também. Pra dizer que não trouxe, tá aqui, gente. Casa de Céu e Sopro, ele foca mais, né, na questão do Hunt, eu acho, porque eu não li todo, mas ele realmente é um ambiente férico, na verdade é um mundo onde todas as criaturas convivem, não tão em paz, mas convivem, e a gente tem um anjo que se apaixona por uma semiférica, então, no final das contas, tem anjos aqui. Mas eu gosto muito, muito, muito mesmo de Hush Hush, é um dos meus favoritos, da Becca Fitzpatrick, e também Fallen, da Lauren Kate. E o interessante também é que em A Serpente e as Asas Feitas da Noite, a nossa autora fez com que os vampiros tivessem asas, então eles são como se fossem alados da morte ali, é bem interessante, não tem nenhum aspecto angelical, mas eles têm asas, eu achei bem legal. Tá mais inspirado pro morcego. E os féricos, né, gente, o maior exemplo, eu não posso deixar de citar, Corte de Espinhos e Rosas, na verdade eu digo que ele é a Bíblia da romantasia, foi o que mais fez sucesso, gente. Pra vocês terem uma ideia, gente, a Cotá tem 2.326.462 avaliações no Goodreads. E ele foi indicado no Goodreads Choice Award de 2015 na lista de Best Young Adult Fantasy ou Science Fiction, ou seja, melhor fantasia jovem adulta ou de ficção científica, categoria na época. Ela ganhou com Queen of Shadows, o 4º volume de Trono de Vidro, e a Cotá ganhou só 18 mil votos. Entrou no ano errado na premiação. Mas é basicamente isso. Então, o romance, ele precisa causar conflito na história dentro do ambiente mágico, mas isso precisa ser muito bem controlado, tá, gente? Mas, Karine, o que não é romantasia? Trouxe um exemplo pra vocês, que é Para o Inferno, da Leigh Bardugo. Leigh Bardugo fez excelentes livros de fantasia, onde alguns têm romance, é importante entender isso, mas o romance é muito mais
mais uma coisa de pano de fundo, que vai acompanhar os problemas mágicos e não necessariamente problematizar tudo isso. Esse aqui, inclusive, é a melhor indicação pra ela, porque nesse ano, na categoria de Best Fantasy, foi ele que ganhou o Goodreads Choice Awards. Próximo exemplo que é de fantasia, de uma autora que já escreveu muita romantasia, é Cassandra Clare, em O Portador da Espada. Tem veredito aqui no canal. A fantasia é tão importante, os esquemas políticos são tão importantes que praticamente não tem romance aqui. Os romances vão ser, obviamente, mais abordados lá na frente. Então, assim, romance é muito pouco. O foco é fantasia. Então, se vocês esperam encontrar muito romance aqui, vocês não vão encontrar, tá? Não vão achar. Meio que todo mundo pega todo mundo, não tem nenhum contexto importante que designe aí quem vai ficar com quem por enquanto. Então, realmente, Portador da Espada é magia e conspiração política acontecendo. Mas, Karine, então me diga uma fantasia do momento que não é romantasia. Babel, da R.F. Kuang, que eu ainda vou fazer leitura, provavelmente vai ser no segundo semestre, eu ainda não conheço nada da F. Kuang. Babel, ele também estava na mesma categoria que Casa de Céu e Sopro, e acabou não conseguindo vencer a categoria. Aqui é importante entender que a romantasia acontece, só que o fato, ele entrou no Best Fantasy justamente porque não tinha a categoria Romantasy. Ele é uma romantasia, a Sarah J. Maas escreve romantasias, o fato de a Bryce e o Hunt serem pessoas, criaturas mágicas que se apaixonam e que acabam se envolvendo numa problemática política muito maior do que eles, acaba configurando muitos conflitos novos a partir do momento que eles se aproximam. Então isso é importante, essa aproximação forçada nos romantasies acontecem aos montes e acabam problematizando tudo. Já em Babel não, a gente foca muito mais no nosso herói aqui, no nosso personagem, encontrando um universo mágico muito poderoso e acaba se enrolando ali naqueles conflitos. E eu não li, não sei nada sobre isso, só sei que a tradução é o elemento aqui de magia, então vai ficar muito por cima pincelado mesmo, até porque não é o foco desse vídeo. E minha última romantasia de milhões, que realmente é importante demais, mas não tem tanto romance, então é uma romantasia meio aleatória. Então vai burlar a cabeça de vocês, que é Uma Chama em Três Cinzas. É uma fantasia com romance, ele é uma romantasia, o foco dele é a magia, é a conspiração política, eu diria que tem muitos elementos distópicos aqui, inclusive, porque ele traz esse mundo com uma configuração política muito bem construída. Então, ao longo da história, você vai acabar se afeiçoando muito mais a esse livro por conta das problemáticas do universo, do reino, por que tá todo mundo sendo escravizado, o povo da nossa protagonista. O fato de ela se aproximar romanticamente do Elias, duas pessoas completamente diferentes, ela é do povo escravo, ele é do povo da elite daquele lugar, do Império Marcial. Então, eles terem lugares muito diferentes e acabarem se encontrando no mesmo lugar, percebendo que suas intenções nesse universo são a mesma e acabam se aproximando e se apaixonando ao longo do tempo, isso vai criar conflito, vai dar problema e vai dar BO pra eles resolver. Inclusive, Elias vai pagar muito caro pela paixão que ele sente pela Laia. Então, ele acaba sendo uma grande romantasia. Eu sou muito apaixonada, por favor, leiam Sabat-Serri. Pra mim, é uma das melhores leituras, assim, do povo marrom, gente. Eu vou apaixonada, sério mesmo. Então é isso, gente. Fica determinado aqui o que é romantasia, o que deixa de ser romantasia quando tem romance e o que é só fantasia, mesmo tendo romance. Então é importante entender aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que saiam daqui entendendo exatamente de o que é a romantasia, de tanto que eles falam sobre isso. Espero que depois de assistir esse vídeo, vocês tenham saído daqui com muitas indicações incríveis, muita romantasia, muita fantasia com romance. Alguns também eu acabei escapando muito desse tema às vezes. Soltei algumas fantasias aqui que não tem romance, pra vocês entenderem um pouquinho visualmente, também ajuda bastante, né? Eu gosto bastante, gente, de fantasia, independente de ter romance ou não. Eu gosto do fato de estar falando mais de romantasia, porque é algo que a gente sempre desejou há tanto tempo e, de certa forma, tá sendo mais trabalhado agora. É um movimento literário. Mas eu acho que ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu gosto muito próprio, suas preferências literárias mesmo. Poxa, leitura é uma experiência como nenhuma outra que você vai ter na vida, então tem que ser muito pessoal, tem que ser muito único mesmo. Tem que tocar em você e mais ninguém, tem que se interessar unicamente ao que você gosta. Então, espero muito que esse guia completo sobre o gênero, sobre os milhares de subgêneros que a romantasia pode trazer, tenha dado uma luz aí sobre esses termos loucos que acabam escapando, até mesmo nos meus próprios vídeos. Eu sempre solto algum termo em inglês aqui, às vezes eu peço até desculpas pra quem não entende. Eu gostaria de ser mais simples, mas é complicado por conta de toda a dinâmica que a nossa comunidade literária tem aderido, assim, por conta do TikTok. Eu tento fazer vídeos explicando cada trope. Tem uma playlist só sobre tropes literárias, vou deixar essa playlist aqui no card. E também vou deixar uma playlist especial sobre vídeos mais informativos, como esse aqui, muitos nesse formato, caso você tenha gostado de assistir esse vídeo. Então eu vou deixar aqui no card essas duas playlists pra vocês. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de avaliá-lo. Não se esquece, pelo amor de Deus, usa o link da Amazon do Kabook, copia e cola o link que tá aqui embaixo, salva no seu navegador,
computador ou no seu WhatsApp. Toda vez que você quiser comprar alguma coisa, tanto no aplicativo quanto no site da Amazon do Brasil, vocês podem utilizar os links do Kabuki, isso ajuda muito, impacta muito positivamente aqui nessa construção literária, de conteúdo, trago o máximo de qualidade pra vocês. Tudo é por conta de vocês, então eu agradeceria muito se vocês voltassem a se lembrar mais dos links da Amazon do Kabuki. Foi isso, meus amores, eu tô indo, mas eu volto. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, espalhá-lo com outros amigos que vocês adoram. E claro, não se esquece de acompanhar o Kabuki TV nas outras redes sociais, vai ter muito conteúdo por lá. Sempre falo de romantasias em todos os lugares e conto com a presença de vocês. Então é isso, tô indo, mas eu volto. Big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.